Olá a todos, meu nome é Jaqueline, sou estudante de doutorado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo e também pesquisadora no Núcleo de Estudos da Violência, também da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Homicídios na cidade de São Paulo e seu entorno, da fatoração de tensor não negativa para identificação de padrões. Então, São Paulo, a maior cidade da América do Sul, apresenta altos volumes de crimes, em especial homicídio. Então, surgiu o interesse do nosso grupo em encontrar os padrões no entorno dos homicídios e realizar uma análise via fatoração de tensor não negativo. Então, o conjunto de dados utilizado foi de homicídio de 2006 até 2017, e a gente utilizou também outras variáveis que nós consideramos ser importantes para a identificação dos padrões. Então, a gente modelou todos esses dados dentro de um tensor, nós aplicamos uma fatoração de tensor não negativa para extrair aqueles padrões mais relevantes, e esses padrões foram, então, representados por uma visualização. O que a gente gostaria de compreender com este estudo é quais as relações entre homicídios e outras variáveis envolvidas nas análises, quais as variáveis que mais estão relacionadas com os homicídios e como matematicamente manipular múltiplas fontes de dados a fim de descobrir padrões relevantes nos dados. Então, a gente realizou também um pré-processamento nos dados, visto que a gente tem mais variáveis georreferenciadas, né, mais dados georreferenciados, então nós dividimos e agrupamos esses dados em 5 classes aproximadamente, por meio de uma estimativa de densidade de kernel, e a gente utilizou um histograma, né, para estar gerando os intervalos, né, quais que seriam o limiar para cada uma dessas classes. Então, aqui eu vou mostrar como que a gente construiu o tensor. Então, basicamente, a gente traçou um raio de 200 metros em torno de cada homicídio, e a partir daí a gente analisou, né, as características mais prevalentes em cada um desses raios. Então, para árvores, a gente viu que a densidade alta era mais prevalente, homicídios com densidade baixa, padrão urbano B, IPVS. Então, isso foi feito para cada um dos homicídios. A partir daí, a gente consegue perceber que, por exemplo, para a arborização, a gente tem 5 classes. E para cada uma dessas classes, a gente tem um número, né, de homicídios, e isso vale para todas as outras características. Então, ao combinar, né, essas classes, né, essas variáveis, a gente obtém aqui um número de homicídios que vai ter em comum todas essas características, certo? Que são nada mais do que padrões. Então, dentro do tensor, a gente tem a quantidade de homicídios que corresponde a determinados padrões. Uma vez que a gente tem um tensor, nós aplicamos uma decomposição de Tucker, que vai nos fornecer os modos da decomposição, certo? Nesse caso, A, B e C, e um tensor core. O tensor core, ele é muito importante porque ele vai nos fornecer a melhor combinação dos fatores, ou seja, das colunas das matrizes. Então, nesse caso, a primeira coluna de A, a segunda coluna de B e a quarta coluna de C. Além disso, ao pegar o máximo valor em cada coluna, a gente obtém a característica, né, desejada para dizer qual é realmente, né, o padrão que a gente identificou. No caso, homicídios, densidade média, árvores, densidade média, e por aí vai. Então, veja que o Tensor Core, ele fornece não apenas alguns padrões, mas muitos padrões. Por mais que eles sejam os mais relevantes, né, ele vai ter uma quantidade alta de padrões. Então, a gente aplica um algoritmo hierárquico para clusterizar esses padrões e, enfim, obter aqueles mais relevantes. Só que dentro do tensor, a gente ainda tem alguns padrões que ainda não foram classificados. Então, a gente agrupa esses padrões naqueles mais relevantes, né, encontrados pela menor distância. Finalmente, a gente obtém aqueles 10 padrões, né, mais relevantes. Nesse caso, para homicídio, foram os 10, né, padrões mais relevantes. E uma primeira análise que a gente percebeu como resultado foi que há uma grande concentração de homicídios justamente onde a gente tem uma alta quantidade de cortiços,
que é bem no centro aqui de São Paulo, né? Então, a gente percebeu, né, que os cortiços, eles contribuem para o aumento da criminalidade. Outro resultado aqui é que as árvores, elas estão relacionadas, em alguns padrões, com a taxa de homicídios. Tá? Então, aqui a gente tem uma densidade média tanto para árvores quanto para homicídio, e nesse outro padrão também, uma densidade baixa tanto para árvores quanto para homicídios. Outro resultado interessante foi que nas terças e quartas-feiras a gente tem aí um número de homicídios menor em relação ao fim de semana. E finalmente, a gente percebe que a infraestrutura, quando a gente coloca uma melhoria aí na infraestrutura urbana, a gente tende a reduzir o número de homicídios na região. Então, como conclusão, há um relacionamento direto entre o número de homicídios e o número de árvores. Os cortiços parecem contribuir para o aumento de homicídios. A melhoria da infraestrutura parece reduzir a taxa de homicídios. Nas terças e quarta-feiras, há uma redução, né, no número de homicídios em relação aos outros dias da semana. E a decomposição de Tucker, ela pode sim ser aplicada com diferentes fontes de dados e em diferentes contextos. Muito obrigada.